parte da nossa conjuntura de trabalho. Obrigada, professor. Ricardo Passoli. Bom, analisando, né, a conjuntura educacional, é muito importante que a gente saliente algumas coisas. Existe uma necessidade de se perceber a extrema importância da escolarização na vida das pessoas. Isso tem sido esquecido por muitos de nós. Não nós que estamos aqui, mas como categoria. Os professores do Estado de São Paulo, muitas vezes, aceitam essa desvalorização do processo de escolarização. De forma alguma, nós chegaremos a algum lugar se nós mesmos aceitarmos a desvalorização da escolarização. A escolarização muda tudo na vida de uma pessoa. Muda tudo na vida de uma pessoa. Eu poderia citar alguns casos, mas não é possível nesse momento. Uma outra coisa que precisa ser salientada é o seguinte: nós temos um grupo governando São Paulo há 3 décadas consecutivas. Não tem desculpa. Todas as desculpas são esfarrapadas. A resposta está aí na periferia. 1 minuto, professor. Mataram o 100º trabalhador da segurança. Mataram um rapaz dormindo no interior de São Paulo. Nós não podemos aceitar que por 3 décadas consecutivas um partido governe o Estado de São Paulo, o maior orçamento da União, e a gente tem esse resultado aí, jogar no lombo de diretor de escola. Isso, olha, o diretor de escola é nosso colega de trabalho, ele sofre conosco as consequências desse desastre. Para enfrentar a mídia, que não está nem aí com a gente, que quem está ganhando dinheiro no lombo de todo mundo aqui é banco, é seguradora, graças a essa desgraça social que a gente vive. E é São Paulo. O nosso foco tem que ser São Paulo. Obrigado. Obrigada, professor. Bruno, de Guarulhos. Bom dia. Sou o professor Bruno de Guarulhos, estudante da Unifesp também. O que eu queria trazer aqui para pensar, sobretudo na questão de alguns elementos de conjuntura que acho que a mesa deixou de abordar em certa medida, e alguns elementos que ele abordou. Recentemente, estava fazendo um estudo do Cláudio Vasconcelos, ele é filósofo e pedagogo, enfim, em filosofia tratam bastante ele, na pedagogia também. Ele vai falar da crise da escola, né? Essa falta de sentido que a escola é latente. Essa falta de sentido, ele, em poucas palavras, ele relaciona muito diretamente quando antes os estudantes, sobretudo no ensino médio, né, eles aceitavam a disciplina de forma autoritária porque eles tinham uma perspectiva do mercado de trabalho. Então, durante muito tempo do século XX, se toca, acho que com o que o companheiro falou da questão da escola, mas que cada vez mais o mercado de trabalho, aceitar uma autoridade, que você vai se formar para ser alguém para o mercado de trabalho, é uma perspectiva que naufraga cada vez mais, né? E aí ele vai falar que que os estudantes, inclusive, começam a se revoltar. A questão da disciplina está muito ligada a isso. E ele coloca em substituição a necessidade de um projeto político, que não seja o projeto do mercado, né? E seja justamente engajamento, né? E acho que é bem interessante pensar, apesar de todos os problemas, e eu particularmente vejo a escola com todos os problemas que estão colocados de forma mais estrutural e conjuntural, como um certo laboratório, um experimento onde você pode realizar alguns experimentos, e isso apontar a necessidade de organização, de algo ser para além do particular e do individual. Um minuto, professor. E acho que a gente
encurtando nesse último minuto, eu acho que a gente tem aqui que debater essas questões são gerais para além do particular da filosofia. Na medida em que somos professores, grande parcela do ensino médio, eu só acho que a gente precisa discutir mais profundamente, mais detidamente essas questões e como que se tocam na especificidade de professor de filosofia, sobretudo no ensino médio, mas também passando por o ensino superior, etc. Mas a gente tem que fazer isso como ponte, como até alguma resolução política, grupo de trabalho para discutir esses temas, para organizar com o coletivo maior de professores, não só de filosofia. Acho que é importante esse debate ser feito aqui, acho que a associação pode e deve tomar essas posições, mas que isso só é resolvido com o coletivo de professores do Estado de São Paulo. Então, a gente só não pode criar uma certa confusão entre uma coisa e outra. Acho que a especificidade de filosofia, a gente pode e deve fazer uma contraproposta curricular, para encerrar, mas que a gente deve pautar esse debate, mas a ação, a organização é, sobretudo, com o coletivo mais amplo de todos os professores, na medida desse problema estrutural e conjuntural. Obrigado. Obrigada, professor. Cede Carlos, ou Cedi, não sei. O que eu gostaria de falar é o seguinte, até não é um pouco aquilo que poderia ser debatido aqui, porque aqui é um lugar de estudo de estruturação, de uma política assim bem de construção. Mas é a questão mesmo do papel do filósofo. Um dos primeiros tijolos de escrita cuneiforme foi a briga de um pai com um filho que não queria estudar. Tá? Então, o estudo é importante. Bom, até hoje, a gente continua achando bonito aquelas frases de Sócrates. Por quê? Porque a gente não faz nada disso. Tá? A nossa vida é uma reprodução sempre do mal, da violência, da agressividade. Todos os professores são assim, os professores são intelectuais. Os professores, como diz Chomsky, no consenso fabricado, tá? A gente começa a querer abrir os olhos da alienação dos alunos, mas nós somos também alienados, ou comunistas ou capitalistas, nós estamos vivendo no mundo do ter e do ser, um mundo de superfície, nós não sabemos nem de onde viemos, nem para onde vamos, e nós não questionamos de novo, tudo de novo, nós reproduzimos como pais, e como os professores, como intelectuais, o mal que existe aí, o que está na nossa cultura, a todo momento, todo tipo de violência psicológica, ou mesmo física, tá? A gente tem que ver que nós somos importantes. Quem é filósofo é mais importante ainda, porque os filósofos têm uma disciplina deles, foi a disciplina, por mais que as pessoas falem assim, isso aí é só teoria, isso aí é só abstração, tá? Mas essa abstração que o Rousseau falou, é por ela que vai morrer, que vão levar o teu couro. Realmente, todas as revoluções, a base é a filosofia. Filosofia, a ciência, é a disciplina que mais matou gente, que mais pessoas morreram, que mais pessoas foram torturadas, foram exoneradas, que foram excomungadas, que tiveram todo tipo de sofrimento, tá? Então é uma filosofia super importante, e a gente tem que saber abrir os olhos, não vivendo superficialmente e reproduzindo todo o mal que existe até hoje, desde a antiguidade, tá? No nosso mundo que não mudou espiritualmente nada, tá? Obrigada, professor. Eu estou inscrita e espero nem usar os 3 minutos. Só queria estar colocando para vocês que um dos motivos de eu estar aqui é para que um dia possamos ter filosofia para os pequenos. Porque tudo isso que vocês colocaram, que vocês estão colocando em relação
à aprendizagem, em relação à intelectualidade dos nossos jovens, tem que começar lá na base. E aí, assim, eu trabalho com crianças que vão de 8 a 11 anos. Nós somos em 30 professores na escola. Eu sou tida como uma professora que enrola, porque eu converso muito com os meus alunos. Então, a mentalidade tem que mudar lá embaixo. Porque o professor bom, infelizmente, ainda é aquele que dá muita tarefa para o aluno realizar e ficar bem quietinho, sentado na carteira. Muito obrigada. Próximo é Abel. Depois do Abel tem a Vanessa, que é a última. Só antes do Abel falar, o professor... Como que é seu nome, professor? Hudson. O professor Hudson pediu e já tinha encerrado as inscrições. Mas eu não vou decidir. Se vocês acharem que ele deve se colocar, se manifestem, por favor. Sim? Por favor. Pode falar, professor. Eu queria ver aqui se a gente pudesse também refletir sobre essa fala, né, quando a gente se coloca de uma forma que a escola esteja ultrapassada, não é? Então, eu acho que a gente tem que questionar um pouquinho. Eu acho que não. A escola, o fruto da luta da classe trabalhadora, não é? Foi muito difícil chegar ao que chegou, não é? Então, ela é uma expressão do nosso esforço, não é? E se a gente for pegar a filosofia ela só surge lá na Grécia, quando a vida em cidade, né, se estabelece, e aqui também, né? As escolas estão aqui no nosso meio, fruto do quê? O homem que sai lá do campo e vem a nossa vida aqui em cidade. Então, a escola é fundamental a todo momento. Nós não podemos dizer que ela esteja, não é, ultrapassada, nunca estará. Ela é extremamente necessária, não é? Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Nós somos tudo fruto disso, não é? Saída do campo, vindo para a cidade, e aqui que começa, então, igual lá na Grécia Antiga, a necessidade da filosofia, pensar como é que estamos. Então, vamos deixar, eu penso, que é melhor deixar de lado essa questão de falar que a escola está ultrapassada. Não, senhor. O que falta no Brasil, no mundo, são mais escolas. Mais escolas aqui no Brasil, em São Paulo, não é? Todos os estados aqui do Brasil, pelo amor de Deus. Mais escola, mais educação. E o filósofo, que é amante da sabedoria, não pode falar isso, cara. É contradição. Falar que não, que a escola está ultrapassada. Não, nós temos que pegar o aluno e levar com as mãos para a escola. Obrigada, Bel. Ele não usou o tempo todo. Vanessa. Quem é Vanessa? Bom dia a todas e todos. E com essa fala do companheiro que me antecedeu, eu trouxe um questionamento, né? Não diria que a escola está ultrapassada, ela está sucateada. E assim como o nosso currículo, que eu nem vou comentar porque é terrível o que está posto para a gente aqui no estado de São Paulo. Só que essa escola ela está atendendo o interesse de quem? Né? Se há tanto tempo ela está do jeito que está, a gente não está conseguindo dar uma resposta social, mas porque ela não está atendendo os objetivos de nós, que fazemos parte da classe trabalhadora. E é outro questionamento que eu trago, o quanto que o professor ele se sente elitizado. Né? Então, ele é alguém que está acima do bem e do mal, né? Que faz parte da pequena parcela que conseguiu acesso ao ensino superior e não tem compromisso com a transformação da sociedade. Né? E eu falo isso partindo da minha atuação no Sindicato dos Professores. Eu sou da região de Itaquera, eu sou uma das conselheiras e eu fico triste quando a gente tem a reunião dos representantes e os professores formados em filosofias, eles não estão fazendo parte da luta sindical. Né? Não sei se acontece nas outras regiões, a maioria dos professores da minha região são formados em história, tem muitos de letras, filosofia sou eu e mais uns 2 ou 3,
E eu fico muito triste com essa realidade, porque a gente está lutando para conquistar alguns espaços. Você tem aí hoje a disciplina de filosofia fazendo parte do currículo, e a gente está perdendo esse espaço. E até quando? Eu vou lutar para incluir filosofia no ensino fundamental. Para quem ministrar essas aulas? Com que qualidade? Com que objetivo? Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar, né? A filosofia, ela vai estar a serviço de quem? A gente vai continuar reproduzindo o que esse currículo está impondo para a gente? Né? Ou tentar fazer com que a gente engaje os nossos alunos na transformação social. Né? Eu tenho vários alunos que querem fazer licenciatura. E alguns deles estavam desistindo, porque colegas falando só das dificuldades. Então, eu acredito que a gente tem que parar com isso. Se a gente está em sala de aula... 1 minuto, professora. A gente precisa abraçar esses alunos que querem fazer licenciatura e dar um norte, para que eles não se formem e continuem reproduzindo essa escola que não está atendendo os nossos objetivos. Tá? Então, para que a gente consiga conquistar essa tal da brasilidade, eu achei muito legal essa fala, a gente tem que parar de reproduzir. Né? Eu falo para os meus alunos, é importante saber a história da filosofia? Sim, muito importante, mas enquanto eu ficar olhando para trás, só para falar e reproduzir, eu não vou transformar. Então, eu tenho que fazer a filosofia com o pé no chão e olhando pela janela, que é o que eu falo, né? De acordo com a nossa realidade. E o que eu queria falar, como que a gente não se apropria dos espaços que a gente vai criando. Então, as dificuldades que foram impostas para a gente estar vivenciando esse momento. Né? Você tem um governo que você não pode sair da escola para nada. A gente conseguiu abono de ponto, vários esse ano, para as reuniões dos polos e esse encontro estadual. Professora. Tá? Então, é um espaço que, se a gente não... só para concluir, se a gente não se organizar, a gente vai perder. Assim como a gente vai perder a presença da filosofia no ensino médio e a presença da filosofia no ensino fundamental. Então, vamos nos organizar, nos engajar para construir uma filosofia que atenda os nossos objetivos, para que a gente não tenha que abandonar a sala de aula pelas condições de trabalho. Obrigada, professora. Professor Hudson. Professor Hudson foi o último inscrito. Se nós, professor, acredito que vai ultrapassar o tempo deles aqui. Assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, mais resumido. Que eu vi aqui o pessoal falando sobre a política de bônus do IDESP, e infelizmente hoje a gente vê na rede que as pessoas, os professores, os profissionais, o governo supervaloriza hoje muito esse índice, ok? Ou seja, esse índice ele se tornou o grande projeto das escolas. A meta da escola hoje, infelizmente, é atingir esse índice. E quando ela não atinge, ela sofre várias consequências por não ter atingido esse índice. Eu vejo também, assim, entre a classe, principalmente, como alguns falaram aqui, as pessoas estão assim sentindo oprimidas pelo governo, principalmente os professores, claro, né? Ele cria isso aí como uma máquina de propaganda para tentar mostrar à população que a educação está evoluindo. Só que a gente que está dentro, a gente está vendo que isso não está acontecendo. Por quê? Porque criou-se a promoção automática. E promoção automática não quer dizer que os alunos estão aprendendo, estão tendo, 1 minuto, professor. Evoluindo no seu conhecimento. Ou seja, não é só, talvez, eu acho, do meu ponto de vista pelo menos, não é só o governo que impõe ou instiga ou cria esse mecanismo. Muitos de nós estamos sucumbindo a essa prática, supervalorizando, principalmente por causa do bônus, né? Eu tenho até colegas que falam, na minha escola, por exemplo, está tendo lá a meta específica para cada professor. Só podemos reter 5 alunos por cada sala. Por quê? Professor, nós temos que receber o bônus. Nós temos que... Eu quero viajar, eu quero terminar minha construção. Então, a gente tem que receber esse bônus. Todos queremos. E daí que as coisas vão se desencadeando moralmente, como o professor também falou, na questão capitalista de valorizar o ter e não o ser.
Tá bom? Obrigado. Obrigada, professor. Ó, foi encontrado um documento de José Acosta Martinez, está aqui na mesa. Pessoal, encerradas as inscrições, e ele foi o último a falar, como eu falei que não sou eu que decido, mas o plenário, tem 3 pessoas que pediram para falar. Né? Então, assim, tem a mesa, né, que tem que fazer Professora, retorno. professora, Não. Tá, professor, calma, eu não estou vetando ninguém, estou consultando o plenário. professor, eu cedo o meu tempo para quem quiser falar. São 3 pessoas que pediram para falar. O primeiro foi ele aqui, o segundo aqui e a terceira, a professora... Ali, ó, está ali já. Ah, tá, que já está aqui. Tá? Então, eu estou consultando o plenário. Encerra nos 3 e pronto. Tudo bem? Professor, eu sei disso, professor. Bem, Eu sei, professor, nós não estamos organizando um sindicato. então, rapidamente... Sim, professor. Ela está organizando democraticamente. Pessoal, por favor, o professor está aguardando para falar. Obrigada, professor. Depois o senhor fala. Então, rapidamente, a exposição do professor André, do professor Eduardo, do professor Daniel, me despertou 3 questões. Primeiramente, essa questão que o professor André colocou, e aí quando a gente fala filosofia, estudar a conjuntura é colocar aquilo que está no fundamento. Às vezes, a gente traz aqui algumas coisas que estão mais na luta de poder, propriamente, do que o fundamento da coisa. Eu acho que a mesa procurou verificar isso. E uma das questões, essa do ser, e aquilo que você falou, professor, sobre a ciência, né? Nós vemos um pouco a filosofia de Heidegger, que ele vai criticar toda essa ideia de sujeito e objeto, e vai colocar... Porque, na verdade, toda essa sociedade, toda essa ciência, toda essa técnica está fundada dentro dessa ordem entre a dominação do sujeito, a manipulação do objeto pelo sujeito. O que Descartes tinha colocado e que o Heidegger vai dizer, esse é o fundamento dessa sociedade. Na verdade, e aí, né, aponta a filosofia mais do que fortalecer os fundamentos da ciência, eu penso que é aquilo que Heidegger colocou, a linguagem é o modo do ser se posicionar diante do mundo. E ele vai dizer, a ciência não pensa, a ciência calcula, a ciência é fria. E já não mais no Ser e o Tempo, ele vai pontuar a verdadeira linguagem do ser é a poesia, né? A poética, essa arte, professor. Essa capacidade. Portanto, eu acho que mais do que aliar a esse fundamento científico, nós teríamos que destruí-lo, para que viesse nascer esse ser de novo, porque a nossa sociedade está determinada pela ciência, e o século XX foi resultado disso. Guerras, a ciência que prometia o céu, nos trouxe o inferno. A questão da escola hoje, nós não estamos mais numa sociedade disciplinar. Por isso que a escola causa mal-estar. Foucault faz a análise disso. Nós estamos numa sociedade de controle, e sociedade de controle é aquela liberdade, faça o que você quiser, mas diga para mim o que eu estou fazendo. Eu falo para os meus alunos, o que é o Facebook se não o biopoder? O que você está pensando, aonde você está? Quer dizer, é uma sociedade que não valoriza mais o conhecimento. A sociedade, e a escola ela é resquício de uma sociedade disciplinar que privava pela produção.
Hoje não, nós vivemos uma sociedade de consumo, portanto, para consumir eu não preciso saber. Só para concluir, e pontuando naquilo que o professor Daniel colocou, né, dessa questão, o que voga bastante, eu acho que nós temos que criar uma força política para pressionar justamente o MEC, que legitima toda essa privatização do ensino e aceita toda esse status quo do capital sobre o ensino privado. Né? Nós, enquanto associação, enquanto professores, temos que ter essa força. Portanto, agradeço aí a oportunidade. Obrigada. Lucas, Jonas. Depois é a Lucineia, que já está a postos ali. Você já passa para ela conhecer. Quando eu vi a pauta, eu fiquei empolgado com a proposta de um início de conversa a partir de uma análise de conjuntura. Né? Se a gente fosse um pouco mais metódico, a gente pensaria a análise de conjuntura a partir da relação estrutura-conjuntura, os atores, a correlação de forças, etc. E a gente iria desembocar na questão das tendências. Né? Me faltou um pouco aqui, eu acho, faltou para a gente pensar essa questão das tendências, né? Nessa conjuntura que se arrasta aí, e essas tendências que têm nos massacrado demais. Né? A tendência da meritocracia, essas tendências novidadeiras que a gente tem enfrentado na educação em São Paulo. Né? A questão da meritocracia, a questão do sucateamento das categorias, né? E a tendência dos índices, né? De pautar o desenrolar da educação a partir desses índices esdrúxulos. E aí a tendência forte que vem agora também é a questão das escolas de tempo integral, que vem aí, né, virou a pauta da discussão, um frenesi danado. Onde a gente vai parar com isso? A gente precisava, talvez ainda, definindo os rumos desse encontro, levantar um pouco essas tendências para ver como é que a gente atua em cima dela e para que que esse coletivo possa interagir de fato com essas tendências. Porque senão eu vou sair de mais um encontro, como eu participei aí de inúmeros nesse semestre, né? Sem discutir um pouco essas estratégias para a gente avançar na discussão. Acho que é um coletivo precioso que está aqui, né? De representantes do interior, da capital, e que a gente pode definir um pouco mais isso. Como a gente interagir com essas tendências que estão aí, pelo amor de Deus. Obrigada, professor. Professora Lucineia. A professora Vanessa esqueceu o crachá aqui na mesa. E, mais uma vez, José Acosta Martinez. Tem um documento aqui. Bom dia a todos novamente. Tá? Filosofia é um ato de conscientização. Eu acredito